Olá, tudo bem com você? Sou o pastor Rodrigo da Igreja Presbiteriana de Orleans. Saúdo a todos os internautas do Canal Sul, aos orleanenses também. Um privilégio poder compartilhar um pouco da Reforma Protestante com vocês. Um marco na história da Igreja, onde no dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martim Lutero afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, dando essas proposições para a Igreja, um chamado à liderança eclesiástica para que retornasse aos princípios fundamentais e essenciais da fé cristã, da doutrina de Cristo deixada para a sua Igreja. E o desejo de Lutero não era dividir a Igreja, muito pelo contrário, era mostrar à liderança eclesiástica todos esses ensinamentos ou doutrinas que foram acrescentados a par das Escrituras Sagradas, para que essa liderança pudesse entender e retornar à essencialidade da fé que está expressa nas Sagradas Escrituras. E como um compêndio teológico, como um resumo, uma síntese dessa reforma, podemos chamar os 5 solas que mostram um pouco de toda essa construção a partir das Escrituras Sagradas, que são reflexo de tudo aquilo que Deus deseja e expressa no que diz respeito a Cristo, a adoração, ao culto e tudo mais. Sola Escritura, o primeiro sola, diz respeito à palavra de Deus. A Escritura diz o que ela quer dizer. Textos claros que esclarecem os textos escuros, os reformadores estão apontando para as Escrituras Sagradas como fonte, como diretriz para tudo o que somos, tudo o que vivemos, como devemos cultuar a Deus, tudo o que precisamos para conhecer a Deus está nas Sagradas Escrituras. Ela é a base para a nossa doutrina, ela é a base para a forma de governo, ela é a base para o culto e ela é a base também para todas as esferas da nossa vida, as Sagradas Escrituras. Um outro sola também, somente Cristo. É por meio de Cristo Jesus que nós podemos ter acesso a Deus. Temos a salvação, não é por meio de alguma pessoa, mesmo ela sendo piedosa, mas é por meio de Cristo Jesus. Somente Ele e por meio dele nós podemos ter salvação. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ele veio ao mundo para termos acesso a Deus. Ele foi naquela cruz para termos acesso às realidades de Deus, para termos salvação. E não há nenhum outro meio que nós possamos ter salvação senão por meio de Cristo Jesus. Um outro sola também que a gente poderia colocar que é maravilhoso é somente pela graça. Cremos que a salvação do homem não é resultado de algum mérito pessoal, mas é um favor de Deus ao seu povo, a pessoas aos quais ele deseja ter um relacionamento. Quando dizemos somente pela graça, não é por obras, não é para aquilo que eu possa fazer, por mais que eu possa fazer muitas coisas boas. Os reformadores estão afirmando que é pela graça, pelo favor de Deus, por amor à sua criatura, que ele vem ao mundo, se encarne na pessoa de Cristo Jesus, ele vai até as últimas consequências morrendo por mim e por você naquela cruz. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E falamos também desse objeto da salvação que é a fé. É o único instrumento de posse da nossa salvação, somente pela fé. Não é por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. E quem nos projeta essa fé? É o próprio Deus. É Deus quem implanta no nosso coração essa capacidade de crer, de confiar. A fé é o meio normal pelo qual o Espírito Santo aplica no nosso coração a salvação nos eleitos. Reafirmando a palavra dos reformadores, não é por obras, não é por aquilo que eu possa fazer, mas é somente pela fé. E essa fé é projetada por Cristo Jesus aos nossos corações, nos capacitando a crer. E em resposta a essa fé, nós fazemos obras para que glorifiquem ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nos apropriemos da justiça de Jesus atribuída a nós. E essa capacidade agora de crermos, de confessarmos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, é essa fé que confia, que descansa, que segue esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro sola também só lhe deu glória. A glória deve ser dada somente a Cristo Jesus. Não são a pessoas, a autoridades, a instituições,
mas ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A glória não é dada a homens, sacerdotes, até mesmo os reformadores não chamaram glória para si. A glória deve ser dada somente a Deus. E algo interessante nos que diz respeito à reforma para a nossa vida, para os dias de hoje, pegando uma frase de Gisbertus Voetius, diz assim: a igreja é reformada e está sempre reformando. Um grande desafio para as nossas vidas, a todo tempo nós voltarmos à forma de Cristo Jesus, através da leitura, através da meditação, através de tudo aquilo que está expresso na palavra de Deus, que transforma o nosso coração e nossa mente, que transforma tudo aquilo que nós precisamos ser transformados para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Por isso a reforma tem um reflexo muito importante no que diz respeito ao mundo, a pessoas, porque o povo de Deus, alcançado por essa graça, agora vive na perspectiva da fé, sendo trabalhado por essa palavra de Deus, sendo transformados mente e coração e, consequentemente, atitudes. Então serão melhores pessoas para a sociedade, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores pessoas que vão de alguma maneira influenciar com todo o legado de Cristo Jesus, com todo o legado de amor, de misericórdia, de justiça, de compaixão e tudo aquilo que diz respeito à palavra do Senhor, tudo aquilo que diz respeito a um discípulo que é seguidor de Jesus Cristo. Então deixo essa palavra para vocês, esse compartilhar desse breve resumo de um marco na história da igreja, da Reforma Protestante, onde Deus trouxe ao seu povo, à sua igreja, essa necessidade de voltarmos à palavra de Deus. E um grande convite para você também, que é daqui de Orleans. Nós prezamos por estudar a palavra de Deus, por ter esse ensinamento constante no nosso coração, para que a todo tempo sejamos transformados à forma de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e caso queira conhecer uma igreja reformada, nós estamos aqui para compartilhar.